Tudo bem? Mais um na faixa, aqui no Faixa Amarela do Carnaval, mais um grande convidado. E antes que eu anuncie, peço que você vá lá no nosso canal, se inscreva, veja as notificações e saiba desse trabalho tão legal que a gente faz sobre o Carnaval. O meu convidado hoje é Vitor Santos, o carnavalesco Vitor Santos. Tudo bem, Vitor? Oi, Cláudio, tudo bem? É um prazer participar aqui desse grupo, muito bom. Eu fui pesquisando sobre você, queria muito falar com você. E aí tem essa ponte aérea Beija-Flor Águia de Ouro. Não é Rio-São Paulo, né? É Beija-Flor Águia de Ouro. Eu quero que você fale como que é essa história. Cara, isso foi uma coisa que a Águia de Ouro foi a primeira escola de samba que eu fiz fora da comissão de carnaval do Beija-Flor. Então, era como se eu estava estreando como carnavalesco solo, né? Então, foi uma paixão assim que vai até hoje e vai para sempre, né? E aí eu fiquei nessa ponte aérea, porque o meu coração de carnavalesco, de sambista, de artista, né? Ele tem assim as suas raízes na Beija-Flor, que foi a escola que me criou, né? Que me mostrou tudo. Eu conheci o Viriato Ferreira, trabalhei com o Viriato Ferreira, trabalhei com, com o Joãozinho 30, né? Então, quer dizer, foi dali que surgiu tudo, né? Aquela empolgação por aquele trabalho maravilhoso. Mas o Águia de Ouro foi a escola onde eu estreiei como carnavalesco solo, né? E foi um período assim mágico, maravilhoso. Até hoje nós temos assim uma nostalgia com todos os carnavais que nós fizemos. Eu queria que você me desse uma definição, como artista, do Carnaval do Rio e de São Paulo. Não é uma comparação, mas a visão das duas festas, da grandiosidade dessas duas festas e esse olhar artístico que você tem, já que você teve a experiência nos dois sambódromos, nos dois movimentos. É bem diferente, né? A avenida, ela é bem aberta. Então você tem assim uma participação de um espaço muito grande. Você tem que pensar nisso quando você for fazer os carros alegóricos, para que a avenida não venha engolir os seus carros alegóricos. Quando eu cheguei lá, que eu vi isso, eu fiquei assim, eu falei, vou ter que fazer carros gigantescos. Já estava acostumado a fazer carros grandes com o João, mas em São Paulo precisaria ser maior, né? E graças a Deus nós fizemos carros maravilhosos, gigantescos. E a experiência é muito diferente, porque você tem o carnaval, como ele é uma festa a céu aberto, ao ar livre, né? O que acontece? Você participa da atmosfera do lugar. Eu penso assim, né? Como se fosse um ritual a céu aberto, uma coisa muito, muito diferente de tudo. Então, o que acontece? Ali você tem a moldura da cidade de São Paulo. Aqui você tem o Pão de Açúcar, né? Você tem as praias, você tem o Rio. Em São Paulo, você tem a modernidade, sabe? A modernidade, aquele caos da cidade, aquele caos que encontra uma definição na cabeça das pessoas, na vida das pessoas, né? Nós fizemos um carnaval retratando São Paulo, na Império de Casa Verde, que retratava os personagens de São Paulo como heróis da mitologia grega, e nós vimos que maravilha. Então, quer dizer, é um outro. Eu acho que o carnaval de cada região, de cada lugar, ele tem por obrigação de refletir um pouco daquela região, do lugar da onde ele nasceu, sabe? Ele não pode ficar olhando muito para o carnaval dos outros. Ele tem que procurar sua própria identidade, fazer com que essa identidade se fortaleça e apresentar essa identidade na escola de samba. A gente vê isso, eu vejo isso em São Paulo, assim, esse caos, essa confusão e essa novidade, né, o tempo todo. Você sente saudades do AMB? Quem não sente saudade do OMB? Quem passou pelo OMB
Sente, olha, o que eu mais sinto saudade do Ayambi é que a gente levava os carros antes, todas as escolas, né? Então levava assim uma semana antes, todas as escolas já estavam todas no seu recuo, com as suas novidades. Então a gente tampava tudo. Aí chegava um determinado momento, abria um pouco, né? Aí vinha que o povo tinha acesso, podia visitar. Aí algumas escolas estavam atrasadas, estavam terminando o carro alegórico e já ia começar o desfile, então a gente ajudava. Mil coisas aconteciam em São Paulo, no Ayambi. Então, quer dizer, dá saudade, né? Eu me lembro que nós botamos uma santa que foi proibida no Águia de Ouro, e parou São Paulo aquela santa com uma réplica da Pietà, né? Que era, em vez de Jesus, era um índio nos braços da Virgem Maria, de Nossa Senhora. Né? O índio. E aí a igreja proibiu. Foi uma situação ameaçada de prisão, de tudo, porque se levasse aquilo na avenida ia ser preso, né? A gente ia ser preso. E quando eu cheguei lá na avenida, no Ayambi, eu vi um monte de cruzes, de cristos. Eu falei, e os outros? Ele falou, não, foi esse aqui que está chamando mais atenção. Mas deixa estar que antes o Sidney tinha conversado com o arcebispo, e aí nós mudamos a Índia, a Nossa Senhora, caracterizamos como uma Índia. Aí, quando chegou lá no momento no Ayambi, que nós abrimos a escultura, que estava com a televisão, com tudo, foi descaracterizada e não houve a punição. Né? Mas, assim, mil coisas aconteceram no Ayambi, mil coisas. E a gente saía correndo com aquela santa para lá e para cá, pedindo para esconder, com medo deles prenderem a escultura, né? Porque o Cristo do João não dava para levar, mas a santa dava para eles prenderem a santa, né? Coisas do carnaval, muita coisa bacana. Aqui na Beija-Flor, não, no Salgueiro, na época do Laíla, o Laíla me contava que ele chegou a levar uma Iemanjá, uma escultura do Iemanjá, e ofertar no mar. Eles arriaram a escultura no mar e ficaram, ele com o pessoal do Salgueiro, né? E aí a escultura da Iemanjá virou de frente para eles, com os braços abertos, e foi afundando no mar. Então são coisas, sabe? Histórias que ninguém conhece, né? E que são coisas fantásticas, muita coisa. Você falou do Laíla e você trabalhou com ele numa comissão de carnaval. Eu fico imaginando como que é trabalhar numa comissão de carnaval, Vitor, porque é muita gente talentosa. Eu fico imaginando como que é uma reunião, porque numa reunião de uma empresa, né, tá todo mundo com seu terno, hoje com seu notebook, falando aos poucos, mas uma reunião de artistas, como que é isso? Como é chegar no denominador comum, que é um desfile? É complicado demais, sabe? Tudo pode acontecer, porque cada um tem uma visão, né? As visões vai haver um confronto desses pensamentos, e eu penso aquela visão mais que chamar mais atenção, que for mais pancada, vai ser a que vai prevalecer, né? É uma convivência que trabalha com a sua vaidade, né? Porque você dá o direito ao outro de fazer algo melhor do que o que você pensou. Né? E isso é algo que é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Né? E ali, depois de tanto tempo, você já começa, porque vai havendo a criação de um convívio familiar, e aí você aprende a dar espaço para as outras pessoas. Né? Isso foi a grande lição, acho que, da comissão de carnaval, que eu, pelo menos, guardei, foi essa de poder saber que do outro pode surgir uma coisa bem melhor do que aquilo que você estava pensando. E que isso não vai prejudicar o teu trabalho. Né? Você vai ajudar com o teu trabalho, porque era uma reunião de grandes artistas, né, competentes, né, muito eficientes, né, naquilo que todo mundo olhando para a sua área, mais para a sua área, o pesquisador,
o outro que cuida da parte de teatro, o figurino, o que faz a fantasia, né? E todo mundo se reunindo sempre, e assim, com muita porrada várias vezes, né? O pau comia, sempre comia o pau, mas assim, prevalecia o melhor. A vantagem é essa, né? Você realmente é que nem você espremer a uva para tirar o vinho, né? Saía o melhor, e aí a gente viu o resultado na avenida. Mas não é uma coisa fácil, né? De se fazer. Entendeu? Quando eu fui para São Paulo, que eu fiz sozinho, eu também senti um pouco. Eu senti um peso muito grande nas minhas costas, porque assim, é uma pessoa que tem que decidir milhões de coisas que você não está vendo nem acontecer para você dizer tá bom, tá ruim, vai acontecer lá na hora. Então, você tem que ter aquele quadro que vai se montar na avenida, você tem que ter muito aquilo na tua mente, né? Para você saber o que cabe, o que não cabe, o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Então, aí eu senti falta de uma comissão, de um grupo, que enquanto eu não estivesse olhando uma coisa, estaria ali com toda a garra tocando outra coisa, né? Nada ficaria sem ser observado. Em 2005, o campeonato da Império de Casa Verde foi extremamente importante para a escola, estava despontando uma escola nova, uma escola forte na região, e eu queria saber a importância desse título para você. Eu cheguei na Império de Casa Verde em 2004, olha só, depois que eles fizeram em O João de Camargo, acho. Aí eu cheguei na Império em 2004 e nós fizemos esse enredo que era o Espelho de Narciso, maravilhoso enredo. A gente teria que falar de São Paulo, parece que todas as escolas teriam que falar de São Paulo, e eu e Paulo Firot fizemos assim, Paulo Firot pensando no Caetano Veloso, falou a música, né? O Espelho de Narciso, né? Porque Narciso acha feio que não é espelho, falando de São Paulo. Aí, vamos fazer um novo Espelho de Narciso. Então, pegamos figuras assim principais de São Paulo, Dr. Zerbini, por exemplo, e transformamos no centauro Quiron, né, que era o pai da medicina na Grécia. E aí fomos modificando. Por exemplo, o operário de São Paulo virou o rei Midas, que tudo que tocava virava ouro. Então foi um enredo assim. Os tigres da Império de Casa Verde viraram as esfinges, né? O Decifra-me ou Devoro-te, quer dizer, a cidade de São Paulo dizia isso para as pessoas: Decifra-me ou Devoro-te, né? A cidade poderia te devorar. E aí nós tiramos o segundo lugar, eu achei fantástico. Perdemos só em bateria, que não era nem da minha área, né? Mas assim, só em bateria que nós perdemos. O restante foi tudo nota 10. Tiramos em segundo lugar, uma escola que parece que tinha saído, acho que do 11º, tinha acabado de chegar no grupo especial, que foi o que espantou. Sim. Porque acho que era o segundo ano dela no grupo especial, né? E de repente já é a segunda colocada. Aí foi muito bom. E daí em 2005, né? Nós conversamos com a dona Luciana, que era a presidente, né? Filha do falecido seu Chico Honda. Aí nós perguntamos o que a senhora queria que fosse feito. E ela disse assim: eu queria que a minha escola fosse uma revista apresentando as novidades. Aí eu falei: que coisa fantástica. Como nós estávamos querendo fazer uma nave, nós pensamos assim: vamos fazer uma nave espacial que veio na Terra e procura o melhor lugar do planeta. E aí ela começa a ver as coisas que estão sucedendo no planeta e percebe que o melhor lugar do planeta são as regiões do Brasil, a calma do Brasil, as florestas do Brasil, os campos do Brasil. E aí nós fazemos um carro com as pinturas da Tarsila do Amaral. E ganhamos o carnaval. Olha que bonito carro. Foi um sucesso, uma maravilha, sabe? Uma coisa inesperada. E era uma coisa que você perguntou se foi importante.
era muito importante, porque eu me sentia um carnavalesco sem campeonato, sabe? Por mais que eu tinha tempo. Você vê como é que essas perguntas mexem com a gente, né? Eu me sentia, na época, um carnavalesco muito eficiente, mas que nunca tinha ganho um carnaval. Então, aquele foi o meu primeiro campeonato, aí eu falei, não, agora eu já tô mais cascudo, né? Esse enredo de 2005, ele poderia estar desfilando hoje, no ambiente que a gente está vivendo? Olha, perfeitamente, porque você vê, o enredo, a ideia era o enredo funcionar como uma revista eletrônica. Então, quer dizer, a escola estaria sempre mostrando o que estava acontecendo no mundo. Na época, estava se falando muito em vaca louca, em frango gripado, né? Então, a gente foi colocando essas coisas todas. Hoje em dia, nós teríamos aí outras situações, né? Que a gente poderia mostrar, porque a gente estava apresentando o carnaval como uma revista eletrônica, algo, um jornalismo, sabe? Então, caberia perfeitamente. Eu acho que as escolas de samba elas não têm nem como fugir da realidade do momento, né? Porque se você pegar o desfile das escolas de samba, ver os enredos, analisar profundamente, você vai ver que tem alguma coisa a ver com o período, uma coisa que estava acontecendo naquela época, com o ar que se respirava naquela época, com os assuntos que eram tratados na época daqueles desfiles. Então, elas vão registrando, né? É o papel da arte, né? Vai registrando as suas épocas. Dos enredos que você fez no Águia de Ouro, tem um que realmente me chama muita atenção, que é o de 2006, Não Tem Desculpa. Eu queria saber de você como é que foi que esse enredo chegou para você e qual que é a importância do carnaval mostrar um enredo desse na Avenida. Isso é uma coisa, olha, você vê, o universo do carnavalesco, sabe? Ele tem muito de místico, porque é da parte da arte, né? Da área da arte. E esse enredo, eu tive um sonho, o Sidney já estava me ligando de repente, falando do Águia, e eu falei com ele que eu tive um sonho que eu estava rodeado de príncipes e princesas e diante de um castelo azul. E ele falou assim: pode ser, a gente está pensando em falar do chocolate, alguma coisa assim, pode ser que seja alguma coisa ligada a isso. Aí eu falei: é. E aí o negócio do chocolate, a ideia não vingou, e a gente estava conversando com uma amiga nossa do Rio de Janeiro, radialista, Mariazinha, e ela estava falando desse assunto da pedofilia, né? E falando que se precisava falar sobre isso de forma mais contundente, como é que seria se fizesse um carnaval? A gente pensou assim, mas como fazer um carnaval falando de alguma coisa tão horrível, né? Tão nojenta, repulsiva, né? Aí, de repente, me veio a ideia do sonho, como se fosse aquelas princesas e aqueles príncipes que, em determinado momento, eram atacados pelos vilões, pelo bicho-papão, pela maldade que criava aqueles monstros mentais, aquela situação. Porque a gente começou a pensar assim, como seria na visão da criança? Então ela estaria no início vivendo um conto de fadas, vivendo um mundo de príncipe e princesa, até que em determinado momento aquilo ali se transformaria numa coisa sombria, ameaçadora. Né? Aí nós desenvolvemos esse enredo. Falamos, vamos fazer. Sabe, porque assim, eu sou muito impulsivo. Então, pode ser que, de repente, a pessoa fala uma coisa perto de mim e eu penso assim, caraca, isso vamos fazer isso. E aí eu já toco para fazer, não fico pensando muito, não. Falei, a ideia é muito boa, a gente já tem um caminho, né? Que é esse caminho do viés aí da fantasia, do universo da criança,
e vamos lá, vamos fazer. E fizemos, né? E foi uma mágica, foi muito bonito. Apesar de um tema tão pesado. E, assim, é uma forma nova de fazer carnaval, né? Você abordar a fundo os temas, né, mais assim chocantes da nossa sociedade uma coisa bacana, porque a escola de samba tem que colaborar, né, com o pensamento, né? Ela colabora, né? Ela participa do pensamento, mas ela pode aproveitar cada vez mais esse momento do desfile e o antes do desfile também, né? Manifestações e tudo. Vitor, me conta a sua história no carnaval. Como é que você chega e esses olhos brilham? Ah, olha, é uma história longa, viu? Porque eu comecei no carnaval, eu comecei a trabalhar no barracão, trabalhava numa chapelaria da Beija-Flor aqui em Nilópolis, e essa, assim, na época tinha chapelaria, né? Hoje em dia, não sei se tem alguma escola que tenha chapelaria. Tinha bordado, era um trabalho mais manual, não tinha tanta máquina, né? Então, eu fiquei deslumbrado com o figurino do Viriato, né? Eu comecei em 1988 no enredo do Sonegro do Egito à Liberdade, né? Eu comecei a trabalhar ali, que eram figurinos espetaculares, assim, até hoje, se você pegar o vídeo do desfile, é estonteante assim o trabalho do Viriato, trabalho do Joãozinho 30, uma coisa assim fenomenal. E aí eu fiquei fascinado. E, de repente, o irmão do seu Anísio, falecido Nelsinho, me colocou para ser chefe da chapelaria, porque eles me viram fazer alguma coisa lá, uma coroa, um negócio qualquer que eu estava fazendo lá, acharam que eu tinha jeito para fazer fantasia, me botaram para ser chefe da chapelaria. E aí eu fui convivendo mais com o Viriato, que eles iam lá no barracão, que eram dois barracões, um lá em Nilópolis, quer dizer, aqui em Nilópolis, e o outro no centro da cidade, onde ficava o João 30 e o Viriato. E quando eles chegavam no barracão, era uma maravilha, né? E aí eu falava assim, gente, eu quero fazer isso. E eu já desenhava, e o seu Nelson me viu o desenho. Aí falou assim, eu quero que o Vitor vá trabalhar junto com o Joãozinho 30. Olha como é que a gente deve a esses presidentes, sabe? Assim, a esses presidentes sonhadores, sabe? Esses presidentes que pegam uma pessoa, um adolescente, e fala, eu quero que ele vá fazer. Eu acho maravilhoso isso. Ele pegou, eu estava em casa, cara. Veio uma pessoa aqui e falou assim, olha, tem um carro aí embaixo, na época tinha aquela coisa de presidente de escola de samba, tem um carro aí embaixo que esperando para levar você para uma reunião com o Joãozinho 30 no barracão. E eu, chefe da chapelaria, eu falei, meu Deus, mas que reunião é essa? E fui. Quando cheguei lá, aquela reunião maravilhosa, que eu sempre via as portas fechadas, nunca sabia o que estava acontecendo lá dentro, né? E aí, de repente, eu já estava lá dentro. E aí o Nelsinho pediu, junto com o seu Anísio, pediu, né? Mandou, né? Falou: olha, eu quero que ele desenhe com você. O João 30 não ficou muito satisfeito, não, sabe? Mas aí era a ordem do patrão, né? E aí eu comecei a trabalhar diretamente com o João 30, e aí minha vida mudou completamente, minha cabeça mudou completamente. Que artista! E assim, a gente dormia no barracão, ficava à noite, que ele trabalhava muito à noite ele trabalhava. Então, assim, eram noites incríveis. As dicas que ele dava, sabe, assim, até hoje eu guardo comigo tudo aquilo, né? Me ensinou assim a respirar a escola de samba, sabe? A convivência com um artista assim de um peso desse não tem como não te influenciar, porque são pessoas muito fortes, de uma criatividade absurda. O João 30, quando eu começava a falar, ele ia dos dinossauros para as galáxias e ele dava umas voltas nos vulcões, e aí você ficava deslumbrado.
Aí depois que ele terminava, você pensava assim, mas o que foi que ele falou? Você não lembrava de nada. Mas se achava maravilhoso, sabe? Você podia não entender nada, porque ele dava uma volta nas galáxias, nos dinossauros, nos ETs, e você ficava assim, impressionado, mas o carnaval dele a gente só ia saber como ia ser lá na avenida. Como foi o Ratos e Urubus, que ninguém entendia nada no barracão, aquele monte de lixo. Tinha lixo mesmo. Pegava lixo de caçamba e botava. O barracão tinha um cheiro de laranja podre. Ninguém entendia que carnaval de lixo, como é que isso vai dar certo? E, no entanto, né, marcou a história dos desfiles. Foi um espetáculo maravilhoso, fantástico. Uma ópera a céu aberto, né? Acho que é a melhor definição, né? Uma ópera a céu aberto, né? Uma ópera a céu aberto. Ele conseguia fazer isso, né? Você sentia aquele clima, uma coisa diferente no ar. E isso é a nossa festa, né? É a nossa festa, que maravilha. Agora, com esse afastamento que a gente está sentindo, né? Quanta saudade. A gente vai caminhar para o final, e aí você conhece aqui São Paulo, nosso AMB tem aquela faixa amarela, e eu quero saber de você que grande momento que você teve ali e que enredo que que te enche os olhos e que você faria de novo. Olha, eu tenho dois enredos, né? Assim, em São Paulo. Primeiro, o enredo que eu fui campeão com Paulo Firot, né? Que foi o Brasil, se Deus é por nós, quem será contra nós? Enredo maravilhoso. Aliás, os desfiles na Império do Casa Verde eram sempre muito impecáveis. E o outro enredo, que é um enredo que me surpreende muito até hoje, é o enredo de Salem a Brasília, o que vale a bruxaria, da Águia de Ouro. Que foi um enredo muito leve, nós fizemos coisas de plástico, de banheiro, de babado de plástico. E assim, os carros ficaram volumosos, as críticas ficaram bem entendidas, o desfile foi um desfile leve, olha, foi... eu imagino refazer esse enredo, né? Porque ela falava, o enredo contava que a Brasília tinha sido invadida por monstros, vampiros, bruxas e seres das trevas, que estavam sugando o sangue das pessoas, né, enriquecendo as custas. Olha só, nós ainda estamos mergulhados, né, na corrupção, né, na tristeza da falta da pessoa não sentir a dor do outro. Né? Mas então seriam esses dois enredos, muito legais. O que você falou do Império virou um grito de guerra na escola, né? Até hoje eles dizem esse ensaio técnico, é praticamente a primeira frase do Carlos Júnior: Deus é por nós, quem será contra nós? O seu Chico Ronda escreveu essa frase na porta do barracão da Império de Casa Verde. Como a gente ia fazer um enredo que falava do Brasil, a gente já tinha o nome Brasil. Aí a dona Luciana perguntou qual é o nome, aí eu falei, vamos botar a frase do presidente, né? Aí casamos essa frase. Essa frase é do seu Chico Ronda, na verdade, que nós pegamos e colocamos no título do enredo da escola, foi o primeiro campeonato dela, né? Muito bom. Pois é, ela é usada até hoje, e o Carlos Júnior fala uma parte e a galera responde a outra, é um momento arrepiante. Legal. Eu não vejo a hora de acabar a pandemia para poder visitar esse povo, sabe? Quero ir em todas as quadras, ficar bastante tempo, comemorar, né? Porque o Carnaval de São Paulo está maravilhoso. Na minha época era mais difícil, tinha mais dificuldade. Hoje em dia você olha, meu Deus, como cresceu, como foi rápido, como está diferente, né? Muito feliz com isso. Fazer parte, né, dessa história de São Paulo, que bom. Você faz, sim. Uma honra. Toda nossa, inclusive. Vitor, obrigado. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para falar conosco. Foi um prazer falar com você. Quero te conhecer pessoalmente, porque você é uma pessoa muito agradável. A gente quer falar de carnaval, quero saber das suas histórias com o Viriato, com o João. Foi um prazer para a gente, viu? Prazer mesmo. Tá bom. Prazer foi meu.
imenso de te lembrar tanta coisa, a energia também de vocês, assim, muito gostosa. Eu espero que as pessoas que vão assistir possam sentir também essa energia e vamos continuar aí, né, com esse trabalho maravilhoso de divulgar os artistas, os carnavais, tudo que há por trás dessa festa, que tem muita coisa bacana. Muita paz. Gente, Na Faixa fica por aqui com o Vitor Santos. Eu sou Cláudio Renato, para todos vocês. Até o próximo convidado.